de quando eu cheguei da Itália e de quando, por exemplo, eu tive filho pequeno e as pessoas me ajudavam entendendo que eu devia trabalhar, essa é a coisa mais preciosa que eu tenho no coração do Brasil, esse carinho, essa afetividade que hoje em dia não existe nem mais na Itália. Sou brasileiro de coração, mas na verdade eu sou iraniano, nacionalizado brasileiro. Você nem chegou a viver no Irã? Não, viveu... não. Eu falo a língua, mas falo o vocabulário de casa. Que os meus pais falavam em casa, então a gente foi aprendendo. Eu nunca fui para o Irã. Eu nunca fui, mas estou esperando. Estou esperando a época de ir para o Irã, mas eu vou. Ou conseguir um dia chegar no Irã. Eu vou, mas é que o Irã tinha problemas de... No Oriente tem esse problema de você ter que fazer o serviço militar, aí se não tiver o serviço militar eles te dão algum tipo de problema, mas eu também nunca tive a necessidade de ir para o Irã. Eu vou muito para os países em volta do Irã, que é Turquia, Paquistão, Índia, China. Que hoje faz muita parte do seu dia a dia, né? Isso, é o que faz parte do meu negócio. Mas o Irã, hoje em dia, eu tenho pouco negócio no Irã. E o negócio que eu tenho, eu faço através de terceiros. E você chegou no Brasil bebê? Eu cheguei no Brasil com 1 ano de idade. E aí... Vivemos no Brasil, meus pais são imigrantes, tiveram uma vida dura de imigrante, como sempre, né? Imigrante trabalha 12 horas por dia. Eles chegaram no Brasil e conseguiram trabalhar com o que na época? Na época eram comerciantes, foram trabalhando, daí começaram a trabalhar com tapete e, obviamente, é o ramo que meu pai conhecia melhor. Faz parte da cultura, na verdade. Faz parte da cultura, né? E chegou aqui já era algo nato, na verdade. É uma coisa que tá no sangue, ser comerciante ou trabalhar com o que gosta. Então meu pai sempre gostou e trabalhamos. Então aí em 76 o Brasil teve uma guinada que fechou a importação. E quando fechou a importação, meu pai sentiu que não era mais hora de ficar e foi ter negócios nos Estados Unidos. Eu fui embora em 78 e fui estudar lá. E minha irmã logo depois foi também, porque minha irmã ela cursou medicina, foi fazer medicina lá. Ela casou lá, aí meus pais foram morar lá, aí meu irmão foi morar lá, eu em 83 voltei para o Brasil porque eu gostava do Brasil. Então eu voltei do Brasil, meu pai tinha loja de tapete lá, trabalhava com tapete, eu também trabalhava com ele, estudei, fiz a faculdade, Você fez faculdade lá no Brasil? Lá, universidade. Você fez faculdade de quê? Universidade do Texas, em Dallas. Eu fiz administração de empresas, com marketing internacional, mas trabalhei pouco. Trabalhei 3 meses para uma empresa quando eu voltei aqui para o Brasil, mas não deu certo. Agora me conta uma coisa, eles como imigrantes, chegando, trabalhando quase que 24 horas, né, nesse começo de adaptação de Brasil, de novas terras, de uma nova cultura, uma nova língua, como que foi? Você lembra desse momento que você... Não lembro, não. Eu lembro muito, eu lembro, tenho flashes da infância, mas eles, como todo imigrante, tiveram uma vida dura, trabalharam muito. E na nossa época a gente era garoto de rua. A gente vivia na rua, jogava bolinha de gude, andava de bicicleta, vendia sorvete. Então eram outras épocas, né? Então a vida era mais simples, mais espartana. Eu gostei muito da minha infância e faria tudo de novo. Cresceu no meio dos tapetes.
E cresci no meio dos tapetes com meu pai. Daí eu sempre gostei do comércio, eu sempre fui, de uma maneira ou de outra, comerciante. Eu adorava trocar as coisas, trocava uma camisa por uma camiseta, trocava uma calça por uma blusa. E era assim. Fazia negócio. Quando a gente era criança e fazia muito. Era comum isso. Trabalhei muito tempo com tapetes antigos, que é a minha escola, tapete antigo. E era a minha paixão. Aí... Engraçado, porque você não fez parte daquela cultura iraniana, mas carregou. Não, mas você, dentro de casa. todo oriental, a gente volta às origens, né? Sempre. É verdade. Então, querendo ou não querendo, eu vou gostar da comida da minha mãe, eu vou gostar da língua do meu pai, eu vou sentir, tá no DNA, né? Tá no DNA. Então, a gente tem isso. Por exemplo, eu estava em Istambul agora, há 2 semanas atrás, quando entrei no bazar, eu falei, pô, eu nasci aqui, né? É aqui que é o meu lugar. Não sei o que eu estou fazendo no Brasil. Vou vir abrir uma lojinha aqui, porque... Você se encontrou? Eu me encontrei lá. O tapete antigo, a gente fala um pouco do tapete antigo, mas o tapete antigo é a raiz do tapete, Tapete antigo é o mais tradicional, É o tradicional, verdade, né? É onde você tem que saber das tribos, saber das cores, saber de que cor que usava no século XIX, que cor que era no século XVIII, que desenho, o significado de desenhos. E precisa ter afinidade, porque é história, geografia pura. Então é uma coisa gostosa porque você viaja no tempo, né? Então é muito... E você tinha essa empresa em sociedade com uma outra pessoa. Aí no ano 2000 eu naturalmente nos separamos porque eu tinha uma visão de negócio, ela tinha outra. Então eu simplesmente peguei o nome que eu tinha, que era Século também, daí ficou Século Baikami, que ela tinha uma Século e eu tinha Século Baikami. Voltei para Gabriel Monteiro da Silva, onde eu tinha uma loja também lá, que é onde meu pai começou. Agora, essa história, Francesca deu pra gente todo um spoiler. Abri uma loja na Gabriel Monteiro da Silva nos anos 70. E a Gabriel nem era. Gabriel era tudo residencial. Abriu uma loja de frente para onde um dia foi a loja dos seus pais. É porque eu tenho afinidade com o lugar, né? A maioria das pessoas em volta eu conheço por infância, eram amigos de infância, tem um monte de gente que ainda mora, porque é um local gostoso, sempre foi um local muito gostoso de morar. E como é que foi essa virada da Século Baikami e foi virando Baikami? Porque o nome Século já me soava muito antigo, muito velho. E em 1990 o mundo mudou. Com o advento da internet, o mundo, esse negócio da antiguidade caiu em desuso. E o nome também caiu em desuso, então ficou só o Baikami. Hoje o Baikami o Bai é a minha mulher e eu sou o Kami. A Francesca traz também uma energia. Como é que foi? Como é que vocês se conheceram? Ela é italiana, morava no Brasil porque o pai trabalhava na Fiat, era um executivo da Fiat. Aí ela estudava em São Paulo, trabalhava em São Paulo também. E aí um arquiteto nos apresentou. E aí foi aí que começou tudo. O Mi Amore soa bem. Aí virou Meu Amore. Mas a Francesca, ela trabalhou com arquitetura. Sim, ela trabalhou com o Iotaki, com o Miguel Juliano, ela trabalhou com o Oscar Niemeyer, mas ela preferiu trabalhar com o tapete comigo, acho que... É a arte. É onde ela se realizou, para te dizer a verdade. Conte-me mais sobre, Kami. Sobre esse momento dela quando vocês começaram a trabalhar juntos. Sim, é que, como eu te disse, nos anos 90, tudo mudou.
Então precisava de um ar mais moderno. Então é quando ela entrou, começou a trabalhar comigo, aí a gente introduziu a modernidade no tapete. Agora é o seguinte, a gente está falando da Francesca que veio dar esse ar, que veio dar esse borogodó, que mudou, mexeu ali as raízes, as bases do Cami, só que ela na verdade está aqui. Aliás, Francesca, divide um pouquinho com a gente. Senta aqui. O Cami vai te dar um Senta espacinho, aqui. porque você tem que contar essa parte da história. Quer sentar no colinho? Você fez parte dessa história e conta com um amor tão grande sobre o tapete, sobre a história. Eu acho que Baikami é uma história realmente de amor, de paixões, violentas muitas vezes, mas muito boas. A gente é muito verdadeiro em tudo o que a gente faz. Tanto é que o motto da Baikami é Baikami além do tapete. Porque o Cami é exuberante não só per quanto riguarda o setor do tapete, ele gosta de tudo, ele ama tudo, ele quer fazer tudo, ele quer vender tudo, ele quer produzir tudo. Então isso é um borbulhio para a Baikami, né? Então, por exemplo, hoje temos um setor de aluguel enorme, temos uma parte que é totalmente verde, que é a Baikami Verde, que é 360 graus reciclável. Temos uma parte de marketing e publicidade interna, então somos uma pequena agência. Abrimos um café com Baikami Home e tudo mais. Então, com uma série de coisas muito variadas, ou seja, realmente vamos um pouquinho além do tapete. Mas o que é legal é que a gente é produtor de tapete, não é importador de tapete. Essa é a grande diferença. E quando o Cami me leva para o Oriente, me faz conhecer essa parte que eu da italiana não conhecia, porque conhecia toda a parte ocidental, mas não conhecia essa parte oriental, eu também me encontrei. Assim como ele se encontrou no mercado, eu comecei a entender que tinha uma parte do mundo que eu não conhecia e que me faltava para me completar. Então, realmente larguei a arquitetura no início com dor e depois com um extremo prazer. Acho que realmente estou muito satisfeita da escolha que eu fiz e a gente trabalha muito separado. Ele confia no que eu faço e eu confio no que ele faz. Todo mundo acha que eu sou uma parte criativa da Baikami. Em parte sim, mas eu sou mais capaz de finalizar as coisas. Aqui eu realmente o criador das coisas é ele, que fica inventando que o aquariano da situação. Eu sou extremamente taurina, então sou muito soldado, então eu executo muito bem as ordens daqui. Obviamente que quando a ordem não é bem aceita... Às vezes executa até demais. Executa até o marido também. Executa tudo. O Brasil é a minha segunda pátria realmente, entre qual é o carinho do Brasil de quando eu cheguei da Itália e de quando, por exemplo, eu tive filho pequeno e as pessoas me ajudavam entendendo que eu devia trabalhar. Essa é a coisa mais preciosa que eu tenho no coração do Brasil, e esse carinho, essa afetividade que hoje em dia não existe nem mais na Itália. Então eu amo o Brasil. Quem chora sou eu, né? Ela conta a história, quem chora sou eu. Eu amo o Brasil, é uma terra abençoada mesmo, que eu adoro o design brasileiro, adoro fazer design, adoro ser uma empresa brasileira, porque os meus filhos hoje falam italiano, inglês, francês, um pouco de farsi, o Cami fala farsi, comemos comida de todos os países, gostam de todas as pessoas, de todo tipo de gente. Então, acho que a empresa é brasileira porque essa miscigenação é o coração do Brasil, é o coração onde eu e o Cami quisemos viver, é criar uma família, criar uma empresa. Francesca, se você pudesse dar uma dica para quem está começando, como vocês começaram lá atrás, que dica você daria para a Francesca começando na Baikami? Eu acho que, obviamente, eu italiana, iraniana, quando a gente briga não te conta o que acontece, mas a gente tem que ter uma paixão, uma força interior muito grande e tem que ter perseverança. Correteza, perseverança e força. São três itens que são imprescindíveis para fazer qualquer coisa na vida. E eu acho que o que você faz na tua família vai fazer na empresa, o que você fazer na tua empresa você vai fazer com os teus amigos. Então, a coerência de ser uma pessoa igual, seja na frente de uma câmera
ou no tuo quarto, ou almoçando com os amigos, deve ser igual. Então, a coerência com os teus ideais que dá a tua força de vida é a coisa mais importante para qualquer empreendimento que acontece. É uma filosofia de vida, né? Ter uma filosofia de vida e ser coerente com aquela. Eu só tenho gratidão. Gratidão pelo mundo, gratidão pelo espírito, gratidão pela família. Eu só tenho gratidão. Não vou te falar que eu tenho além do que eu esperava, não. Eu tenho exatamente o que eu esperava. E graças a Deus deu tudo certo para mim. Agora, eu tô sabendo que coisas novas vêm por aí, porque dentro da Baikami sempre acontecem coisas novas, né? Mas tem sempre que acontecer, novidades. Tem que acontecer, sempre. A gente não é feliz quando fica na mesmice. Isso é verdade, isso é verdade. Olha como os olhos brilham, olha lá. A felicidade, ela evolui. A gente tem que evoluir. O símbolo da Baikami é um leão. É um leão de juba. Por que um o leão? Porque o leão, antigamente, na Pérsia antiga, o rei da Pérsia tinha um leãozinho, se vocês fazem uma pesquisa, com uma coroa. Então, o símbolo da Pérsia, do antigo rei, era o leão. Só que era um leão muito snob, muito com uma espada na mão. Com uma espada na mão, poderosa. Sim. Na pata, então, né? Uma espada na pata. Nós repegamos o símbolo do leão, que seria do Irã, então essas origens mesmo, e colocamos embaixo Baikami, só que cada juba do leão é um setor da empresa. Para entender que o leão sem juba não é nada. É um gatinho. Então, que a potência da empresa é exatamente de cada setor que tem na empresa. Então, tudo a empresa faz o leão. É verdade. Mas a origem do leão é aquele que dá o norte. Certamente no mundo animal, que caça a leoa, mas que protege o leão. É isso mesmo. Então, tem muito a ver essa figura, por isso esse símbolo, na nossa empresa. Porque, de novo, é autêntica com o que a gente vive. Tá? É a simbologia da empresa. E da família também. E da família também. Gente, eu amei essa história. Francesca, obrigada por dividir comigo essa história. Obrigada, Cami, por abrir Obrigado você. essa história toda. Muito obrigada. Obrigada. Você também.